A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, dia do Senhor, dia em que os verdadeiros cristãos vão ao santo culto da missa, ouvir a palavra da mesa do ambão, primeira parte da missa, e depois essa palavra que foi acolhida vai para a mesa do sacrifício para transformar as espécies do pão e do vinho na carne e no sangue de Jesus. Muito bem. Então, hoje nós vamos ouvir o evangelho, não é, desse dia do Senhor. 33º domingo do tempo comum. Muito bem. Está em São Marcos, capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 32. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, depois dessa tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu resplendor, cairão os astros do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Compreendei, por uma comparação tirada da figueira, quando os seus ramos vão ficando tenros e brotam as folhas, sabeis que está perto o verão. Assim também, quando verdes acontecerem essas coisas, sabei que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A respeito, porém, daquele dia ou daquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse é o evangelho que você, indo ao santo culto da missa, vai ouvir o sacerdote proclamar. E o evangelho de hoje fala na vida de Jesus, não é? E a igreja nos proporciona nesse dia, dia do Senhor, domingo significa dia do Senhor, nos proporciona a maravilha de podermos tomar posse dessa palavra, mas tomando posse de uma maneira que nós possamos nos preparar. Jesus dá todas as dicas falando de um modo literal, para que eu e você possamos nos preparar. Será que o mestre viesse hoje, estaríamos preparados? Eu tenho certeza 100% que não. Não sei você. Mas nós precisamos, com esse evangelho de hoje, nos preparar. Não é? Há alguns que dizem que esse evangelho já se cumpriu, que Jesus já veio, que o mundo já se acabou, que Jesus já veio sobre Jerusalém, sobre as nuvens, mas na realidade não veio, que o mundo continua. Quando Jesus vier, diz as Sagradas Escrituras, que se reunirão todo o mundo, todas as nações, todos os povos diante dele. Como está escrito no capítulo 25, 31 em diante de São Mateus, para o chamado julgamento universal que a igreja nos ensina. Muito bem, aqui vale salientar que não sabemos, nem sequer o próprio Jesus sabe, quando é que o mundo vai chegar ao seu fim. Nem os anjos do céu, repare, nem Jesus. Como é que aparece alguns e dizem o mundo se acabou com a destruição de Jerusalém, se nem mesmo Jesus sabe? Vale salientar, meus irmãos, que essa tática usada para dizer, nesse evangelho de hoje, que o mundo já se acabou, quando Jesus diz não passará esta geração. Que geração é essa que Jesus está falando? A geração cristã, a geração católica. Veja que isso também a Virgem Maria disse, eis que todas as gerações. Quem são essas gerações católicas? Cristã católica. E essa geração que Jesus fala é a geração
católica. Ali está a geração cristã e a geração anticristã. Que quando Jesus vier, estará nesse mundo. Então, meus irmãos, que esse evangelho de hoje, que fala nos tempos finais, estamos vendo tudo acontecendo conforme os evangelhos, conforme a escatologia vem debulhando. Nós vemos os sinais preditos pela Virgem Maria nas suas aparições. Temos sinais para acontecer, tem o grande sinal de Garabandal para acontecer. Temos os sinais de Medjugorje para acontecer. E tudo isso nós aguardamos porque cremos e sabemos que foi verdadeiramente a Virgem Maria enviada por Jesus para narrar, para pedir que eu e você não possamos perder o tempo aqui nesta vida, mas possamos redimir com o Divino Pai, fazendo o exame de consciência, como Paulo e a igreja continuam ensinando. O exame de consciência, examine-se o homem a si mesmo, para podermos ser aptos à Eucaristia, onde está a presença real e viva do Divino Mestre. E é nesse dia, o domingo, que eu e você somos chamados a isso, a vivenciar esse Cristo vivo, esse Cristo presente na Sagrada Eucaristia. Por isso o ministro diz para você, o padre, você na fila da comunhão, quando chega a sua hora de abrir a porta para Jesus entrar, muitos sem entendimento diz, vou comer Jesus agora, como fosse um canibal. Nós não somos mais sorte do que Jesus para comer ele. Achamos que é nós que absorvemos Jesus. Não, é ele que nos absorve. Porque não somos nada, somos nem pó perto de Jesus, que é Deus. Não somos nada, vento, poeira que o vento leva, fumaça que dissipa, não somos nada. Mas ele disse, se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em tua casa. Os grandes doutores de Bíblia, os santos padres, narraram esse versículo para nós. Traduziram para nós, como bom magistério. Quando Jesus disse, eis que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz, ele está à porta. Quando o padre entra na procissão de entrada, é o próprio Cristo para iniciar a santa celebração. Quando dá-se início ao Pai, Filho e Espírito Santo da Santa Missa, nós vamos para onde? Vamos arrepender dos nossos pecados para nos preparar para ouvir a palavra. Veja, estou à porta e bato. Está batendo a porta para que nós possamos nos arrepender. Que nós possamos, no ato penitencial ali mesmo, fazer um exame de consciência e pedir perdão ao Senhor. Se ouvir, primeira parte da missa, aí vem, se ouvides a minha voz, a voz que está sendo proclamada na mesa do irmão, ou chamada mesa da palavra. E ali nós vamos ouvir a palavra atentamente. Eu tenho percebido nas missas que quando o padre está pregando, que é o próprio Cristo falando na homilia, tem muita gente sussurrando, tem muita gente falando, conversando, não está nem aí. São aqueles que conversaram, que gaiofaram de Jesus no pé da cruz no Calvário, já que a missa é o santo sacrifício. Aqueles que conversam na missa, disseram os santos padres, e um deles do nosso tempo, São Padre Pio, que aqueles que remungam na missa é aqueles que gaiofam. Desça da cruz, seu Filho de Deus. Que zombam de Cristo. É aqueles que conversam na missa. Daí nós tomamos a primeira parte da explicação dos santos padres sobre a missa e sobre esse versículo poderoso e forte, que vou trazer também uma teologia, estou gravando fragmentos teológicos católicos na Bíblia. Do capítulo 3, verso 20 de Apocalipse. Estou à porta e bato. Se ouvir a voz, aí está a voz. Missa da palavra. Aí vem, meus irmãos, a segunda parte da missa, a mesa do sacrifício, o sacrifício da carne e do sangue de Cristo. Eu entrarei. Aí está. E cearemos junto. Aí está. Então não é você que come Jesus. Entende? Não é você que come Jesus. Como alguns têm dito por aí, eu tenho escutado. Nós comemos de agora só o que faltava. Nós comemos Jesus. Comemos Jesus e acabou. Ponto. Veja, o mau entendimento de pessoas que não conhecem a doutrina, nem o ensinamento da igreja.
Aí sai falando besteira. Fala daquilo que não conhece. Como as heresias atuais. Falam porque não conhecem. Se conhecesse, não falavam, não perseguiam, não maltratavam, não jogavam pedras, não zombavam da verdade. Entrarei em tua casa. Aí está o modo que Jesus entra na Eucaristia, na casa, que nós somos casa, morada da Trindade, templo do Espírito. Entrarei em tua casa. Qual é a casa? Ele entra na Eucaristia. Aí, então não é nós que comemos Jesus. É ele, por livre acesso e santa vontade sua, entra em nós na Eucaristia. No sacramento da Eucaristia, quando você recebe a hóstia consagrada. Você escuta o Padre dizer, o corpo de Cristo, você diz, amém, eu quero, vem Senhor Jesus. O Abba Pai acontece nesse momento. E aí, vem a comunhão. Por isso é chamada a fila da comunhão. E as núpcias do cordeiro, do noivo, do esposo com a esposa. Cearei com ele e ele comigo. Aí está. Juntos, unidos. 15 minutos acontece esse milagre. 15 minutos, seu sangue já não é mais seu sangue. Por isso que você recebe Jesus Eucarístico. É o sangue de Jesus, já não é mais o teu. Porque ele é mais poderoso do que você e do que eu. Sabe a minha carne, o teu corpo, que você olha quando você recebe Jesus antes dos 15 minutos, não é tua carne, é a carne de Cristo. Entendem, meus irmãos, que não é nós que comemos Cristo, é Ele que nos recebe. É Ele que nos dá primeiro o livre acesso de dizer sim, como a Virgem Maria disse. Sim à salvação. Então, quando nós dizemos sim à salvação, na Eucaristia, então Ele vem. E naqueles 15 minutos acontece aquela palavra que São Pedro disse na primeira carta, capítulo 2, versículo 6. Achegai-vos a ele, pedra viva, rejeitada pelos construtores, mas amada por Deus, dos quais vocês vos tornastes outras pedras vivas. São João diz no seu evangelho teológico, eu vos disse, serias outros deuses. Olha aí. Traduzindo, outros cristos. Porque cristão não é seguir Jesus, cristão é ser outro Cristo. Para os apóstolos, para a doutrina, para o ensinamento teológico, é ser outros cristos. Então, nós somos cristãos porque nós somos chamados a ser outros cristos. Não porque seguimos Jesus. Como alguns afirmam que cristão é quem segue Jesus. Ora, quem seguia Jesus na era apostólica era chamando de os seguidores do Nazareno, a seita do Nazareno, mas jamais se usa essa expressão. Cristãos porque segue o Cristo. Não. Cristãos porque são outros cristos no meio da comunidade, no meio da sociedade, na vida do outro e da sua própria, permitindo o grande sim, como a Virgem Maria disse. Então, meus irmãos, que esse evangelho de hoje, que nos convida a preparar o nosso coração, porque ele está à porta batendo, nós possamos hoje abrir os nossos olhos espirituais da fé e dizer, mestre, com as minhas misérias, com os meus pecados, com os vícios que ainda dominam sobre mim, eu preciso que o Senhor pegue esse cangaço velho, esse monte, vamos dizer assim, de ossos, com todo respeito, que somos, porque somos pó e do pó vamos voltar, mas a alma precisa voltar para Deus, que de lá ela veio e precisa retornar a Ele, ela precisa de santificação. O corpo precisa se santificar para que essa alma volte para Deus. Para que aquilo que de Deus veio, para Deus volte. Ninguém vai ao Pai senão aquele que veio do Pai. A alma veio do Pai e para o Pai precisa voltar. A carne e o sangue não. Eles vieram da terra. Fomos feitos da terra. O Gênesis fala isso. O nosso corpo. Então para a terra vai voltar. Do pó vieste, para o pó voltar. Não é isso na quinta-feira, na quarta-feira de cinzas? Quando nós recebemos as cinzas na nossa testa, o que é que o padre e o ministro dizem? Do pó vieste, para o pó voltarás. Então, meus irmãos, que essa palavra, esse evangelho de hoje nos reforce cada vez mais a viver um caminho santo, a trilhar a santidade e a buscar o divino mestre, permitindo que ele está à porta do nosso coração, que ele entre.
Confissão é a porta para a Eucaristia. É tempo de conversão. Salve Maria Imaculada. Deus abençoe a todos. Bom domingo a todos.